Olá, está no ar o programa Geração Solidária. Esse programa chega na tua casa todos os domingos às 10 horas da manhã, temos encontro marcado, e aos sábados às 11 horas é reprise do programa anterior. Grande abraço a vocês, internautas, telespectadores que constroem com a gente este programa que é a onda do bem. Hoje nosso primeiro convidado, Tiago, bato papo com ele de um assunto que você mesmo sugeriu. Você, internauta, mandou para a gente sugestão e nós vamos interagir com o nosso amigo Tiago. Quero abraçar também nossos apoiadores que constroem o Geração Solidária. Olha, daqui a pouquinho a gente vai voltar então com o nosso primeiro convidado. Não sai daí, estamos voltando já já. Olá, meu nome é Tiago Mendes, sou o diretor da Medic Mais Divinópolis, uma rede de clínicas médicas e odontológicas e com exames tudo no mesmo lugar. E o melhor de tudo, é uma rede de franquias com mais de 150 unidades no Brasil e com parcerias com os melhores laboratórios da cidade de Divinópolis e região. Então você que não conhece a Medic Mais, vem para a Medic Mais, conheça os nossos atendimentos que são todos humanizados, atendimento rápido e sem burocracia. Então nós temos hoje mais de 20 especialidades médicas, especialidades odontológicas e mais de 2.000 exames diferentes. E tudo que cabe no seu bolso. Se você não conhece a Medic Mais, então vem correndo. Fica ali na Rua Goiás, número 951, quase esquina com a Rua Bahia. Ou então acesse as nossas redes sociais, pelo Facebook Medic Mais Divinópolis ou então pelo Instagram Medic Mais Divinópolis. Então entre em contato agora através dos nossos telefones, número 373222-6202 ou então pelo WhatsApp 379-8831-0453. Medic Mais, sempre à disposição de vocês aqui em Divinópolis e região. Estacionamento São João de Deus, amplo estacionamento de fácil acesso, com planos mensais, quinzenais, diarista e pernoite. Também oferecemos 15 minutos de gratuidade. Garanta já sua vaga. Rua do Cobre, número 800. Olá, meu nome é Henrique Olivieri, eu sou proprietário da Cuidar, rede de assistência a pessoas, essa rede que há quase 15 anos proporciona saúde, confiança e segurança para os nossos pacientes. A Cuidar se divide em 3 segmentos que nós vamos estar falando aqui no Saúde em Pauta. A Cuidar, remoções médicas e eventos, que contribui com ambulância básica e UTI no transporte dos nossos pacientes de hospital-casa, casa-hospital e também com ambulâncias em suporte de coberturas de evento. A Cuidar Home Care, que proporciona o conforto e segurança de uma internação básica na própria residência do nosso paciente, onde nós oferecemos técnicos de enfermagem, cuidadores, equipe multidisciplinar, médico, fono, físio, aluguéis de equipamentos e materiais para essa infraestrutura de suporte de internação na própria residência. E a Cuidar também proporciona o trabalho de casas de repouso para a terceira idade, a pousada em Anchica e o espaço Sênior Cuidar, onde nós admitimos a partir de 60 anos pessoas que queiram morar conosco, proporcionando toda a segurança de moradia e terapias ocupacionais para a terceira idade. Meu nome é Henrique Olivieri, nós vamos estar aqui com o Geraldinho conversando no Saúde em Pauta sobre como nós podemos ajudar você. A Rage Sublimação está há 8 anos no mercado, atendendo o polo industrial de confecção de Divinópolis e região. Trabalhamos com impressão digital, tecido corrido, estampas, painéis de festas e bandeiras. Atendemos também a domicílio. É a família Rage, atendendo a sua família. Estamos na Rua Bom Sucesso, 449, bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 3215-3934.
A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Medic Mais, a clínica do coração, centro de especialidades, exames laboratoriais e de imagem, além de serviços odontológicos. Agora, com cartão familiar. Medic Mais, a clínica do coração. Goiás 951, Centro Divinópolis. Telefones 3222-6202 e 98831-0453. A Lugar Seguro trabalha com seguros em geral, seguro automóvel, empresarial e residencial, vida empresarial e individual, consórcio e também previdência privada. Trabalhamos com as melhores seguradoras do Brasil. Lugar Seguro, corretora de seguros. Avenida 7 de Setembro, 1299, primeiro andar. Cifer, ferro, aço e madeiras em geral. Trabalhamos com diversos materiais de construção para solucionar a sua obra. Rua Bom Sucesso, 2131 Nações. Telefone 3222-8434. Alô Caçambas, especialista em serviço de locação de caçambas para melhor atender às suas necessidades. Faça seu orçamento pelo telefone 37 32 16 28 28. Muito bem, como falei anteriormente, nosso convidado especial de hoje, Tiago, professor Tiago, escritor, que com a gente vai bater um papo de um tema que você sugeriu. Tiago, seja bem-vindo ao programa Geração Solidária, tem um prazer muito grande te receber, tá bom? Prazer. Fica à vontade, meu amigo. Obrigado. Tiago, professor Tiago, meu grande amigo, a gente, como eu falei, acho que é muito bacana a gente conversar com você, porque além da paz que você passa para a gente e para o telespectador, que também que sugeriu a sua volta ao programa, e aí quero lembrar também, TV Itapecerica, tive várias pessoas que comentaram sobre a última participação sua que você teve conosco, o tema que você, né, interagiu com a gente, com o internauta, e hoje é um tema sugerido por pessoas que acompanham com a gente, com o nosso público, alguns telespectadores, que é o jovem de hoje, as perspectivas que a nossa juventude tem. Na verdade, alcançar o voo, mas para você alcançar esse voo, você tem que ter realmente, você tem que trabalhar todo o seu eu acho que o seu ambiente que você convive, a gente imagina isso. Qual que são as perspectivas do jovem hoje? Geraldinho, a princípio eu tenho que agradecer, né? Acho que quem tem a gratidão aqui sou eu, por você convidar e nos dar essa oportunidade para falar um pouquinho, né, sobre esses temas importantes. E quando você toca na questão do jovem, né, é importante para o nosso futuro, porque a gente está falando realmente daquele que vai formar o cidadão, não é daqui, já é um cidadão, é lógico, mas é o que vai formar aí a nossa classe trabalhadora, não é daqui a alguns anos. E o jovem hoje, ele está passando por uma crise tremenda, né, que na verdade é só o reflexo de uma crise que a humanidade está vivendo. Né, nós tivemos várias transformações educacionais, sociais, né, filosóficas também, nos últimos 30 anos para cá, e isso está sendo refletido agora, né, nessa geração. Então, quando a gente fala dos jovens de hoje, a gente tem que estratificar e a gente tem que entender uma coisa. Sim. Esse jovem de hoje, Geraldinho, daquele que nasceu da década de 80, 1980 para cá, ele é chamado do Old Millennium, que é esse que hoje tem aí por volta de 30, 35 anos. Sim. Agora, esses mais jovens que nasceram aí a partir da década de segunda partilha aí da década de 90 e início dos anos 2000, já são chamados de Young Millennium. Já é uma turma que já nasceram numa era digital, né? É uma turma aí que já nasceu numa época onde as relações elas já estavam mais superficiais e virtuais. Sim. E isso está sendo refletido agora no jovem. Então você tem esse primeiro fator, que é um fator de peso, e você tem um segundo fator, Geraldinho, que é a educação.
que é a educação que esses jovens estão recebendo hoje na família, que é uma educação que aqueles que eram filhos lá da geração baby boomers, né, década de 60, 70, que tiveram seus filhos, eles passaram por grandes dificuldades. Eles passaram por momentos de grandes restrições mesmo na família, e isso deu a eles uma perspectiva de uma vida boa, de querer ter uma vida boa para sair daquela vida limitada que eles tinham. Só que quando eles passaram por esse processo, eles tiveram uma ideia que não foi uma ideia muito feliz. Que eles pensaram o seguinte: eu vou fazer de tudo para que o meu filho não passe pelo que eu passei. Eu vou fazer de tudo para dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Então essa foi uma ideia que é na melhor das intenções, não é que a gente tem que, isso tem que ser falado, né, que o pai, quando ele vai educar um filho, ele sempre está pensando no melhor para o seu filho, só que não foi uma ideia feliz. Por quê? Porque ele faz com que o filho dele não crie limiar de frustração, né, que esse limiar ele seja baixíssimo. Então esse jovem de hoje é um jovem que está vivendo numa sociedade inteiramente expositiva, uma sociedade que é filha de uma virtualização, onde você tem que mostrar que você tem que mostrar que você é feliz. Sim. Se você não demonstra que você é como se você não fosse. Então ele tem, de um lado, essa obrigatoriedade de mostrar para as pessoas que ele é feliz. Você tem, de um outro lado, essa família que não cria para ele essa capacidade de poder lidar com as decepções e as frustrações da vida. Então tudo isso conflui num jovem hoje que sai do ensino médio, por exemplo, perdido. Lidar com o não? Ele não consegue lidar, ele não consegue lidar com o não. Por quê? Porque ele vem dentro de casa tendo sim, sim, sim. Ele faz uma birra, ele ganha isso, ele ganha aquilo outro. O pai não tem coragem de dar, porque o pai quer ser amado pelo filho, Geraldinho. Só que ele esquece de uma coisa: para ele ser amado pelo filho, ele tem que primeiro ser respeitado pelo filho. Só que hoje os pais, eles também estão carentes, afetivamente, então eles querem ser amados pelos seus filhos de todas as formas, e uma forma que eles têm de tentar conseguir isso, equivocada, é dando tudo que os filhos querem. Então, quando eu dou tudo para o meu filho, na hora que ele chega ali na sua idade da adolescência, final da adolescência, primeiras grandes decisões da vida, não é? Primeiros namoros, emprego, qual faculdade ele vai ter que escolher. Na hora que ele começa a ter esses desafios, ele não aguenta. Ele não aguenta. Então você tem aí índices de depressão cada vez maior em adolescentes e jovens, justamente porque eles não estão aprendendo a como lidar com essas pequenas frustrações que a vida dá para eles. Tiago, o tempo do diálogo em casa, ele está fazendo falta, onde os pais comunicassem. No passado, talvez no passado, havia uma comunicação maior, até intensa da família. Sim. Ou se não era com atitude, com a fala, mas só com o olhar. O filho entendia o que o pai e que a mãe, ele conseguia lidar com isso. Que o pai ou que a mãe queria falar com ele só com o olhar, só com o gesto. Já compreendia. Tá bom, não vai ser por aí. Vamos pensar num mundo novo hoje, que a gente vive, né? Uma cultura nova, sei lá, mas eu acho que a família hoje está precisando mostrar, então, esses gestos dos pais, mostrar os gestos para os filhos, do que ele quer é o melhor para o filho, mas que desafios são importantes e que eles precisam viver os momentos também de dificuldades até para superar ou não. Sim, a questão é o seguinte, Geraldinho, antigamente os pais, os filhos chegavam em casa, o pai meio que tinha aquele tempo de sentar e perguntar para o filho como é que foi o dia, como é que foi na escola, como é que foi na faculdade, como é que foi no trabalho também. E às vezes o pai ele tinha o sermão, né? A criança ia sair, o adolescente ia sair, a mãe sentava e dava aquele sermão de meia hora. E o que aquilo criava no filho? Uma sensação de limitação, mas também de cuidado. Porque, por exemplo, o Lacan, tem um psicanalista chamado Lacan, que ele fala assim, dar limite é dar cuidado. Dar limite é dar cuidado. E nós precisamos e necessitamos de nos sentir cuidados. Então, quando eu não me sinto cuidado, eu começo a desenvolver mecanismos, Geraldinho, para que esse cuidado venha de uma outra forma. Sim. Então, por exemplo, você tem um psicólogo chamado Claude Steiner. Ele foi discípulo de Bergson e Bergson discípulo de Freud. Ele fala o seguinte, que quando eu não obtenho carícia positiva de uma forma natural, espontânea, eu vou colocar em marcha mecanismos inconscientes, isso é inconsciente, para que eu obtenha carícias negativas. Como que isso funciona? Como é que eu obtenho carícia negativa, por exemplo? É quando eu vou para um relacionamento e eu começo a brigar com a minha parceira, simplesmente para depois a gente ir para reatar o relacionamento.
Né? se isso Então, ou fosse seja, importante. como se isso fosse importante. Então, ou seja, eu procuro a briga para que o outro me note. Então, eu começo a ter problemas na escola, se eu sou adolescente. Se eu já estou um pouco mais adulto, eu começo a dar problema no meu local de trabalho. Porque, na verdade, é uma chamada de atenção para que o outro olhe para mim. E por que isso está acontecendo hoje? Você citou a questão do diálogo, né? Então, antes havia essa preocupação da família. Hoje o menino chega de casa, a mãe está assim, Geraldinho, né? Dá licença. A mãe está aqui no WhatsApp e ela vira e fala assim, e aí, tudo bem na escola? E volta para o WhatsApp. Porque os pais também estão carentes e estão querendo a atenção do ambiente virtual e estão deixando de lado a atenção da relação humana. Então, a criança que não se sente cuidada, que não se sente amada, ela começa a dar esses tipos de passar dos limites para que chame a atenção dos pais. E isso vai desembocar num baixo limiar de frustração, isso vai desembocar, por exemplo, a não saber lidar com uma tristeza que é natural da vida, mas às vezes uma tristeza que é natural se torna uma depressão, porque ela não soube lidar com aquele sentimento interno que ela estava tendo. Então, por exemplo, uma tristeza, Geraldinho, é totalmente normal e compreensível que nós tenhamos tristezas na vida. Claro. E a tristeza, ela é oriunda de algo externo. Então, por exemplo, a morte de alguém, a perda de uma pessoa querida, o fim de um relacionamento. É normal passar por isso? É normal. É normal você ficar triste por isso? Totalmente normal. Né? Agora, essa tristeza começou a se prolongar porque eu não tenho mecanismos internos de como lidar com isso. Aí passa aí de 2 semanas ou mais, né? Nós temos esse tempo, esse período como um mecanismo de diagnóstico. Então isso passou de 2 semanas ou mais, aí já começa a ficar preocupante. Né? Porque aí a gente já tem que pensar que aquela pessoa não está sabendo lidar com isso. E é justamente porque dentro de casa eu não observo o filho. Por exemplo, aqui, ó, um exemplo, eu sou enfermeiro de profissão. Hoje eu trabalho num CAPS, né, um Centro de Atenção Psicossocial, e lá a gente faz anamnese, faz um acolhimento, por exemplo. Nós atendemos criança e adolescente, Geraldinho. Então eu atendo pais e crianças, por exemplo, de adolescentes que tentaram suicídio. Tentam o suicídio. Aí na hora que eu chego para conversar com a mãe ou com o pai, a mãe e o pai viram para mim e falam assim, nossa, mas eu não sei o que aconteceu, porque é uma criança que sempre foi tão alegre, nunca deu mostras de nada, nunca deu mostras de que era triste, de que era isso, aquilo, outro. Por que isso está acontecendo? Porque nós não estamos observando o outro dentro de casa. Porque a gente está preferindo ficar no WhatsApp. Aí que tá. Até voltando, que você estava falando anteriormente. A gente foca muito em questão do jovem, da virtualidade, da tecnologia para o jovem, para a criança, adolescente, tal. Mas observa-se, eu acredito que até algum estudo científico deve estar mostrando isso, que há um número muito grande de adultos também, de pais, só dentro da virtualidade. No momento que você podia aproveitar, quando o filho chegou da escola, ou mesmo de uma atividade externa, quando ele chega, esconde o celular, deixa o celular longe e vai te bater um papo. Eu costumo dizer o seguinte... Seja 1 hora, meia hora, mas faça isso. Eu acho que percebe-se isso. Então é muito fácil você, às vezes, só jogar para a criança, poderia ser para o jovem, de que a virtualidade o está consumindo. Mas o está consumindo que os adultos vivendo perto deles estão vivenciando isso também o tempo todo. Exatamente. Estão perdendo a chance de ouro de construir a família, não é verdade? Sim. Eu costumo dizer o seguinte, Geraldinho, quando a família está junta dentro de casa, você tem que colocar o celular no modo avião. Né? Coloque ele no modo avião. Ou seja, nenhuma notificação externa tem que ser melhor e mais prazerosa do que a notificação da família. Porque o jovenzinho hoje, a criança, ela chega dentro de casa, eu tenho que pensar dessa forma, né? É como se fosse uma notificação. É uma notificação que está me demandando algo. Que está me demandando tempo, que está me demandando atenção, que está me demandando carinho, afeto. E a gente quer saber só dessa notificação. Por quê? Por exemplo, os estudos de hoje. Ele fala o seguinte... Na hora que o seu celular apita e você recebe uma notificação de WhatsApp, por exemplo, ativa áreas do seu cérebro que é a mesma área responsável pelo orgasmo sexual, por exemplo. Então, ou seja, a gente está começando a modificar os tipos de prazer por causa de uma notificação. Só que isso aqui é uma notificação que não tem durabilidade no prazer. Então, olha uma pesquisa interessante, Geraldinho. A partir de 2007 para cá, começou-se a notar que os jovens começaram a sair menos de casa, começaram a fazer menos sexo e começaram a ter menos rede de amizade. Aí eles foram tentar descobrir o porquê disso acontecer. É porque eles viram que em 2007 foi criado, por exemplo, os smartphones. Então, depois da criação do smartphone, o jovem ele prefere ficar em casa, ter menos relações sexuais, amorosas, de amizades, para poder ficar no smartphone.
Você pega pesquisas, por exemplo, onde fala que quase 10% das pessoas, Geraldinho, checam o celular, por exemplo, na hora do sexo, por exemplo. Olha para você ver. Porque a gente está preferindo as relações virtuais do que as relações humanas. Né? E isso está fazendo com que o ser humano cada vez mais fique mais embotado, mais introjetado. Né? Então, por exemplo, você falou dos adultos. Hoje tem um termo novo chamado nomofobia. O que é isso? Nomofobia. No mobile fobia, ou seja, medo de ficar sem o celular, medo de ficar sem o aparelho. Então, você pega Reino Unido, 58% das pessoas, aqui adultos, referiram que tem nomofobia. Ou seja, quando eles são obrigados a ficarem afastados do celular, eles têm irritabilidade, eles têm sintomas depressivos, eles têm pensamentos obsessivos, eles têm sintomas físicos como taquicardia, taquipneia, dor no peito, que são sintomas semelhantes a um ataque de pânico. Isso só porque você ficou fora do celular. Isso só porque ele ficou afastado. Então, essa geração que tem que educar, como que ela vai educar seu filho? Ela já vai educar seu filho também capenga, também despreparado. Então, na hora que ele começa a receber o não da vida, né? O não da menina, o não do patrão, o não porque não passou no vestibular, ele frustra e ele vai buscar no suicídio, né? Nas drogas, ele vai buscar as fugas psicológicas. Isso é muito sério, cara. Não? Oi, interessante, esse assunto que a gente está abordando hoje. Nossa, isso vale assim, vários programas de como se fosse uma terapia mesmo. Sim, acho que é necessário que a família se busque se encontrar mesmo. Exatamente. Percebo isso. Há um número muito crescente. E quando eu falei do assunto, a perspectiva para o jovem hoje, e essa perspectiva parece que ela diminui cada vez mais, porque as pessoas estão se introjetando muito dentro de casa, muito dentro de si, se isolando, esse isolamento não está abrindo perspectivas de crescimento profissional dos nossos jovens e tal. Não está buscando isso. Antigamente as pessoas buscavam, né? Sim. Que se fosse um trabalho forçado e tal, um trabalho mais pesado, mas mesmo por aí, começavam por aí para encontrar um caminho melhor, sei lá, estudasse e corresse atrás. Hoje não percebe muito isso. Isso. Né? O interessante, as pessoas têm dificuldade de descobrir a vocação, a sua profissão. Os jovens e adolescentes têm dificuldade hoje. A maioria está querendo ser youtuber, né? Ele quer ganhar um dinheiro fácil de alguém que faz vídeo para a internet, que também é uma profissão, legal, mas... que é legal, que é interessantíssimo, mas, por exemplo, né, o ídolo hoje do jovem é o Whindersson Nunes, né? Eu vejo, nada contra, eu vejo, eu rio bastante com ele, mas a gente tem que saber separar o que é para diversão e o que é para coisa séria na vida. Não estou dizendo que isso não seja uma coisa séria. Não, é muito mas legal isso mesmo. Ele tem que ter mecanismos, Geraldinho, para poder ter isso que você está falando, né? Que são as possibilidades para ser outra coisa na vida. Claro. Porque senão ele não alça voo, ele fica no raso, ele fica no superficial. Então, por exemplo, hoje está tendo uma tendência, quando eu falo que o interessante, é porque a história e a evolução, ela se dá por movimentos pendulares. Então, hoje nós estamos passando num momento pendular que nós ainda vamos ter as consequências dele daqui 15, 20 anos. Na hora que a gente começar a ter os filhos dos Young Millennials, que é esses que têm aí 18, 20 anos hoje, na hora que os filhos deles estiverem aí por volta de 8, 10, é que a gente vai ter a real consequência desse momento que a gente está passando hoje. Hoje ainda não, mas daqui a 10, 15 anos que a gente vai ver isso. Agora, esse movimento pendular, ele está fazendo que a gente comece a entender a importância que é, por exemplo, você falar de habilidades socioemocionais para as crianças e adolescentes. Então... Posso pedir um tempo? Pode. Não, nós vamos continuar isso aí, mas daqui a pouquinho, Sim. se quiser voltar, pode ser? Sai daí, estamos voltando já já. Olá, meu nome é Thiago Mendes, sou o diretor da Medic Mais Divinópolis, uma rede de clínicas médicas e odontológicas e com exames tudo no mesmo lugar. E o melhor de tudo, é uma rede de franquias com mais de 150 unidades no Brasil e com parcerias com os melhores laboratórios da cidade de Divinópolis e região. Então você que não conhece a Medic Mais, vem para a Medic Mais, conheça os nossos atendimentos que são todos humanizados, atendimento rápido e sem burocracia. Então nós temos hoje mais de 20 especialidades médicas, especialidades odontológicas e mais de 2.000 exames diferentes. E tudo que cabe no seu bolso. Se você não conhece a Medic Mais, então vem correndo.
Fica ali na Rua Goiás, número 951, quase esquina com a Rua Bahia. Ou então, acesse as nossas redes sociais, pelo Facebook Medic Mais Divinópolis, ou então pelo Instagram Medic Mais Divinópolis. Então entre em contato agora através dos nossos telefones, número 373222-6202, ou então pelo WhatsApp, 379-8831-0453. Medic Mais, sempre à disposição de vocês aqui em Divinópolis e região. Estacionamento São João de Deus. Amplo estacionamento de fácil acesso, com planos mensais, quinzenais, diarista e pernoite. Também oferecemos 15 minutos de gratuidade. Garanta já sua vaga. Rua do Cobre, número 800. Olá, meu nome é Henrique Olivieri, eu sou proprietário da Cuidar, rede de assistência a pessoas, essa rede que há quase 15 anos proporciona saúde, confiança e segurança para os nossos pacientes. A Cuidar se divide em 3 segmentos que nós vamos estar falando aqui no Saúde em Pauta. A Cuidar, remoções médicas e eventos, que contribui com ambulância básica e UTI no transporte dos nossos pacientes de hospital-casa, casa-hospital e também com ambulâncias em suporte de coberturas de evento. A Cuidar Home Care, que proporciona o conforto e segurança de uma internação básica na própria residência do nosso paciente, onde nós oferecemos técnicos de enfermagem, cuidadores, equipe multidisciplinar, médico, fono, físio, aluguéis de equipamentos e materiais para essa infraestrutura de suporte de internação na própria residência. E a Cuidar também proporciona o trabalho de casas de repouso para a terceira idade, a pousada em Anchica e o espaço Sênior Cuidar, onde nós admitimos a partir de 60 anos pessoas que queiram morar conosco, proporcionando toda a segurança de moradia e terapias ocupacionais para a terceira idade. Meu nome é Henrique Olivieri, nós vamos estar aqui com o Geraldinho conversando no Saúde em Pauta sobre como nós podemos ajudar você. A Rage Sublimação está há 8 anos no mercado, atendendo o polo industrial de confecção de Divinópolis e região. Trabalhamos com impressão digital, tecido corrido, estampas, painéis de festas e bandeiras. Atendemos também a domicílio. É a família Rage, atendendo a sua família. Estamos na Rua Bom Sucesso, 449, bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 3215-3934. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Medic Mais, a clínica do coração, centro de especialidades, exames laboratoriais e de imagem, além de serviços odontológicos. Agora, com cartão familiar. Medic Mais, a clínica do coração. Goiás 951, Centro Divinópolis. Telefones 3222-6202 e 98831-0453. A Lugar Seguro trabalha com seguros em geral, seguro automóvel, empresarial e residencial, vida empresarial e individual, consórcio e também previdência privada. Trabalhamos com as melhores seguradoras do Brasil. Lugar Seguro, corretora de seguros. Avenida 7 de Setembro, 1299, primeiro andar. Cifer, ferro, aço e madeiras em geral. Trabalhamos com diversos materiais de construção para solucionar a sua obra. Rua Bom Sucesso, 2131 Nações. Telefone 3222-8434.
Alô Caçambas, especialista em serviço de locação de caçambas para melhor atender às suas necessidades. Faça seu orçamento pelo telefone 37 32 16 28 28. Também voltando então, Tiago, mas continuando então o raciocínio. Aham. É um assunto tão interessante. Sim, sim. Porque hoje em dia, Geraldinho, as próprias faculdades e as escolas também, tanto o ensino fundamental, 1 e 2 e ensino médio, elas estão começando a entender que você tem que ensinar habilidades socioemocionais para as crianças e adolescentes, e jovens e adultos, no caso das faculdades. Né? Isso tem que ser falado e isso tem que ser estimulado. Então, por exemplo, você tem hoje, ainda como optativas, mas você tem hoje dentro das faculdades, disciplina sobre felicidade. Olha que bacana. Então você tem lá uma disciplina sobre felicidade que ensina, por exemplo, mecanismos de resiliência, de como lidar com a frustração, de como lidar com a perda, de como lidar com as decepções. Hoje dentro das escolas, principalmente escolas fundamental e médio, você tem hoje disciplinas que falam sobre projeto de vida. Ainda muito incipiente, ainda muito no início, né? Você vê isso como iniciativas de alguns estados, né? De algumas cidades, mas você já tem hoje disciplinas que falam sobre projeto de vida. É isso que a gente tem que falar com os filhos. Né? O que os pais têm que ensinar para os filhos hoje, eles têm que ir para dentro de casa, e os pais têm que ensinar o seguinte, beleza, você passou por um momento de decepção na escola, uma nota que foi equivocada. Ótimo, como lidar com isso? Vamos, não é pegar um menino e levar para o shopping para assistir um filme, para comprar um sorvete, só porque ele teve um momento ruim. Entende? Entendi. Bom, então, dentro de todo esse tema, Tiago, a gente está abordando hoje a perspectiva, enfim, para que o jovem possa se encontrar. A família é o centro de tudo, não é verdade? Sim. Então, a família, que eu falo, a família todo, como um todo ali. Que convive, os cuidadores. Os cuidadores que estão ali, né, nesse ambiente onde está o jovem, onde está o adolescente, buscando a perspectiva de futuro. Então, para a gente finalizar nosso tema de hoje e, quem sabe, até continuar trabalhando com terapias no futuro, sei lá, eu acho que é mais ou menos isso. Sim. A gente ajudar a família que está em casa e que pediu mesmo que a gente falasse sobre a questão da juventude, das perspectivas que falta mesmo, né, como lidar com tudo isso. O jovem precisa se encontrar, o jovem precisa da atenção dos cuidadores mesmo, do diálogo em casa, e de trabalhar um pouco essa questão da tecnologia para que não domine o próprio grupo onde ele convive, não é isso? É isso. E quando a gente fala família, Geraldinho, é importante que se diga que família são aquelas pessoas que estão juntas, vivendo juntas. Né? Porque às vezes você tem aquele jovem hoje que está num abrigo, você tem aquele que não tem essa família nuclear, não é? E hoje, a maioria, por exemplo, na sociedade brasileira, 51% já não é mais formado pela família tradicional, né? Pai, mãe e filho. Claro. Então a família é onde você tem uma pessoa de referência. Às vezes a pessoa de referência vai ser um tio, às vezes a pessoa de referência vai ser um primo. Né? Então esse que tem que chegar e sentar e ter esse diálogo, ter essa conversa olho no olho, né? Virar para ele e falar assim, filho, você não vai ter esse celular até você ter... As pesquisas hoje, Geraldinho, mostram que eletrônica e rede social, até os 14 anos de idade, deve ser banido. Nós não devemos dar para as crianças, nós estamos mutilando biologicamente. Né? Tem um psicólogo que costuma dizer dessa forma, nós estamos mutilando biologicamente, cerebralmente uma criança quando a gente dá um acesso a uma rede social para um menino de 8, 9 anos de idade, 7, 6, hoje a gente tem de 4, 3 anos de idade para ter acesso a isso. Então nós estamos mutilando ele biologicamente. Porque a família porque acha bonito até, né? Acha bonito, acha bonito. Tão rápido. Você tem atrofia de córtex cerebral, você tem enxurrada de cortisol no corpo quando você vai para a rede social e você não permite que a pessoa crie mecanismos para poder lidar com outras situações da vida. Então nós temos que voltar para a convivência, nós temos que voltar para o relacionamento humano e é dessa forma que a gente vai criar um adolescente, um jovem que sabe o que quer, que sabe se colocar na vida, que sabe se colocar no mundo, e que chega no final da adolescência, quando tem que escolher a profissão, ele já sabe, por exemplo, o que ele vai desempenhar. Porque é um jovem altamente engajado, é um jovem engajado socialmente, porque ele vai ter
contato com essas pautas, porque ele está buscando o estudo, ele está buscando outras questões que não seja ficar passando o tempo vendo stories de pessoas no Instagram, por exemplo. Entende? Então nós temos que voltar a essa importância da educação na família para dar mecanismos para esse jovem ser alguém que busca ser um transformador. Ser um transformador, o Cortella costuma dizer o seguinte, ele ser um revolucionário, ele não ser um revoltado. Porque hoje nós estamos sendo revoltados, então a gente vai para a rede social e fala, isso está errado, isso não pode ser assim, a gente tem que fazer alguma coisa, mas eu não me mexo para fazer. Agora o revolucionário não, é aquele que sabe identificar o que está errado, porque ele teve formação para isso, mas ele bate no peito e fala assim, eu preciso de fazer alguma coisa. Então é isso que sai, que arregaça as mangas, que vai trabalhar. Não fica só atrás de uma tela, né? Exatamente. Fazendo nossa crise. Legal, gente, é isso aí. Bom, Thiago, a gente ficaria aqui 2, 3 programas falando de tema tão importante como esse, mas eu gostaria de convidar mais vezes, pode ter certeza que o programa está aí, gente, nosso e-mail está no rodapé, programa de geração solidária@gmail.com para você participar. O telefone do Thiago, para você adquirir também um livro, é 99102-5307. Me fala do livro um pouquinho. DDD 37 99102-5307. O livro nós lançamos há pouco tempo, né? Afeta os Cafés e Outras Histórias. Que é lindo demais. Nós falamos disso. Nós falamos de relacionamento, né, no livro. Muito legal, gente. Sentar com um amigo, tomar um café, que às vezes é a melhor terapia que a gente tem. Com certeza. Né, e falar sobre a vida. Bacana. É isso aí, gente. Participe do programa, mande perguntas, sugestões. O professor Thiago vai estar com a gente sempre, né, Thiago? Se Deus quiser. Eu acho que é importante você estar falando e levando essas mensagens muito bacanas, viu? Te curto demais, viu? De coração, viu, Thiago? E eu também te curto. É muito legal, assim, é isso que as famílias precisam. No domingo, 10 horas da manhã, um bom papo desse aqui, onde tem certeza, nesse momento, todo mundo colocou o celular de lado, não é isso? A tecnologia ficou não tão ao alcance para a gente poder conversar um pouco e a gente olhar para os nossos filhos, olhar para aquilo que a gente ajuda, para o jovem, para a criança, para o adolescente e criar perspectivas de futuro para todos eles, né? Exatamente. Grande abraço, meu irmãozinho. Mil obrigado mesmo, Thiago. Eu não agradeço. sai daí, estamos voltando já já. Cifer, ferro, aço e madeiras em geral. Trabalhamos com diversos materiais de construção para solucionar a sua obra. Rua Bom Sucesso, 2131 Nações. Telefone 3222-8434. A Rage Sublimação está há 8 anos no mercado, atendendo o polo industrial de confecção de Divinópolis e região. Trabalhamos com impressão digital, tecido corrido, estampas, painéis de festas e bandeiras. Atendemos também a domicílio. É a família Rage, atendendo a sua família. Estamos na Rua Bom Sucesso, 449, bairro Nossa Senhora das Graças. Telefone 3215-3934. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Medic Mais, a clínica do coração, centro de especialidades, exames laboratoriais e de imagem, além de serviços odontológicos. Agora, com cartão familiar. Medic Mais, a clínica do coração. Goiás 951, Centro Divinópolis. Telefones 3222-6202 e 98831-0453. A Lugar Seguro trabalha com seguros em geral, seguro automóvel, empresarial e residencial, vida empresarial e individual, consórcio e também previdência privada. Trabalhamos com as melhores seguradoras do Brasil. Lugar Seguro, corretora de seguros. Avenida 7 de Setembro, 1299, primeiro andar. Olá,
Olá, meu nome é Thiago Mendes, sou diretor da Medic Mais Divinópolis, uma rede de clínicas médicas e odontológicas e com exames tudo no mesmo lugar. E o melhor de tudo, é uma rede de franquias com mais de 150 unidades no Brasil e com parcerias com os melhores laboratórios da cidade de Divinópolis e região. Então você que não conhece a Medic Mais, vem para a Medic Mais, conheça os nossos atendimentos que são todos humanizados, atendimento rápido e sem burocracia. Então nós temos hoje mais de 20 especialidades médicas, especialidades odontológicas e mais de 2.000 exames diferentes. E tudo que cabe no seu bolso. Se você não conhece a Medic Mais, então vem correndo. Fica ali na Rua Goiás, número 951, quase esquina com a Rua Bahia. Ou então acesse as nossas redes sociais, pelo Facebook Medic Mais Divinópolis ou então pelo Instagram Medic Mais Divinópolis. Então entre em contato agora através dos nossos telefones, número 373222-6202 ou então pelo WhatsApp 379-8831-0453. Medic Mais, sempre à disposição de vocês aqui em Divinópolis e região. Olá, meu nome é Henrique Olivieri, eu sou proprietário da Cuidar, rede de assistência a pessoas, essa rede que há quase 15 anos proporciona saúde, confiança e segurança para os nossos pacientes. A Cuidar se divide em 3 segmentos que nós vamos estar falando aqui no Saúde em Pauta. A Cuidar, remoções médicas e eventos, que contribui com ambulância básica e UTI no transporte dos nossos pacientes de hospital-casa, casa-hospital e também com ambulâncias em suporte de coberturas de evento. A Cuidar Home Care, que proporciona o conforto e segurança de uma internação básica na própria residência do nosso paciente, onde nós oferecemos técnicos de enfermagem, cuidadores, equipe multidisciplinar, médico, fono, físio, aluguéis de equipamentos e materiais para essa infraestrutura de suporte de internação na própria residência. E a Cuidar também proporciona o trabalho de casas de repouso para a terceira idade, a pousada em Anchica e o espaço Sênior Cuidar, onde nós admitimos a partir de 60 anos pessoas que queiram morar conosco, proporcionando toda a segurança de moradia e terapias ocupacionais para a terceira idade. Meu nome é Henrique Olivieri, nós vamos estar aqui com o Geraldinho conversando no Saúde em Pauta sobre como nós podemos ajudar você. Alô Caçambas, especialista em serviço de locação de caçambas para melhor atender às suas necessidades. Faça seu orçamento pelo telefone 37 32 16 28 28. Estacionamento São João de Deus. Amplo estacionamento de fácil acesso, com planos mensais, quinzenais, diarista e pernoite. Também oferecemos 15 minutos de gratuidade. Garanta já sua vaga. Rua do Cobre, número 800. Hoje o programa Geração Solidária vai levar para você história de vida de uma comunidade, história de evangelização e de edificação da palavra de Deus sendo encarnada, edificando uma igreja. Há 5 anos o bairro José Fonseca, contemplando toda a região de José Fonseca, né, e os bairros adjacentes, está sendo edificado um lindo templo, né? Lindo templo, igreja de São Lázaro. Estou aqui, tenho o prazer de vir nesta tarde, bater um papo, eu com a comunidade, o César, né, toda a sua equipe, conversar, para que o senhor conte para a gente, conversar com o senhor Djalma, com todos que abraçaram essa obra há 5 anos atrás, e aí, olha que maravilha, né, já muito adiantado, recebendo todos os fiéis, e o senhor vai contar para a gente, primeiro a emoção, quando se inicia uma obra e os desafios que vêm após esse início de obra, e agora no momento, como que a comunidade está vivendo já de perto, participando da palavra, participando das ações de evangelização e vindo, né, a edificação do templo. Eu sinto muito longeado com essa oportunidade de falar a bem do crescimento da comunidade evangelizadora, da comunidade São Lázaro.
eu quero reprisar, lembrar desde o início. Acredito que o início da comunidade São Lázaro se deu início com a chegada da Conferência São Pedro, fundada em 29 de junho de 1992. Nessa época, eu não ainda era morador da comunidade, sim, na comunidade São Brás, do bairro Jusa Fonseca. 8 de julho de 1993, eu ingressei fazer parte da comunidade São Lázaro, como morador ilustre da comunidade. Aí já com a chegada do nosso querido São Lázaro, gostaria de lembrar do nosso saudoso Padre Pedrosa, onde deu início da comunidade São Lázaro, juntamente com o missionário São Antônio Mauro. Os primeiros coordenadores, Maria Graça com Sérgio Elias, deu o patamar, depois veio Maria Alves, seguido, nossa coordenadora também de pastoral, hoje residente na comunidade Cidade Jardim, próxima ao bairro Nossa Senhora das Graças. Tudo veio de degrau em degrau até chegar. Depois, com a chegada do Padre Roberto, foi outro aprendizado conosco. Depois do Padre Roberto, Padre Dercy. Depois do Padre Dercy, Padre Ailson, onde o Padre Ailson, de tanto nós fazer a reivindicação do início da nossa construção, fizemos o projeto, ele concordou de nós dar o início, e nós tivemos a oportunidade de dar o início, 8 de março, Dia Internacional da Mulher de 2014. E o Padre Ailson ainda deixou bem claro para nós, olha, eu acho vocês muito corajosos, que hoje o nosso saldo está no valor de R$58 mil. Com a presença do nosso arquiteto Aristides Salgado, o Padre Ailson falou, como vocês estão de ideia começar essa igreja? E fez a pergunta a mim primeiro. E eu, fazendo parte do Conselho Pastoral, eu lembrei do meu querido pai, hoje está na glória de Deus Pai, falei assim, Padre Ailson, uma obra que não começa, não tem fim. Nós temos que ter a oportunidade e a coragem de começar. Aí ele concordou, foi perguntando aos outros membros do Conselho, e todos foram, pela minha opinião, todos concordaram, vamos dar início, vamos na opinião do senhor Djalma, e nós vamos dar início a essa obra. E demos. Aí o Padre Ailson passou para nós que gostaria muito que o início da obra fosse no sentido mutirão. Aí fizemos o trabalho com a comunidade abraçou a causa de São Lázaro e demos início. E está aí hoje o resultado dessa obra grandiosa. Hoje eu me sinto realizado com essa obra no ponto que está, mas eu peço a Jesus todos os dias que me conceda muita saúde, que eu ainda possa trabalhar muito em prol do crescimento da comunidade de São Lázaro. E a prova, hoje nós temos um administrador, o Monsenhor Paulo, que está conosco já pelo segundo mandato. No primeiro mandato nós fazia parte da comunidade Nossa Senhora de Fátima. Hoje o bispo passou a nossa comunidade São Lázaro e a comunidade Santa Rosa de Lima fazer parte da comunidade São Vicente de Paula. Hoje nós fazemos parte da Sociedade São Vicente de Paula, do bairro Interlagos. E eu fico muito feliz, porque eu, como vicentino, nunca imaginava que um dia eu ia fazer parte da paróquia São Vicente de Paulo, né? E hoje eu faço, além de eu ser vicentino, eu faço parte da comunidade da paróquia São Vicente de Paulo. Então eu sinto muito honrado. E a prova de tudo isso, Geraldo, igual já falei para você, mostrei para você o caderno, né? O caderno está aí, todas as doações que passou, eu tenho prova de tudo do início, que é 5 anos que eu estou nessa luta aqui, meu serviço é todo doado, né? Prestando serviço a Deus, à comunidade, em prol dos mais jovens. Hoje, eu com meus 67 anos, talvez eu não vou ver ela acabada, mas eu sinto muito feliz, porque eu tenho uma neta que está aproximando 3 anos, em agosto agora faz 3 anos, ela todas as vezes que ela vem aqui em casa, ela vem aqui, às vezes chega lá em casa, eu não estou aqui na igreja, ao que eu chego lá, vovô, o senhor está na igreja São Lázaro trabalhando? Estava na igreja São Lázaro trabalhando, ela já tem essa identificação com a nossa comunidade. Então, uma criança que vai fazer 3 anos ainda, então eu me sinto muito feliz e elogiado com essa obra de caridade que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade São Lázaro. Maravilha. Nesse tempo de fé, né, tempo de oração, tempo de reflexão, tempo de penitência, o senhor Djalma dá esse depoimento de vida, né, esse depoimento de espiritualidade, e o mais bonitinho que o senhor Djalma coloca para a gente, do orgulho de ser também hoje pertencer à paróquia de São Vicente de Paulo, né, ele como vicentino, com exemplo de vida, né, vovô, e que está construindo esse templo junto com a comunidade. Apesar dos desafios,
acompanhe um pouco a história do Sr. Djalma e seja você também mais um para terminar a edificação desta grande obra de evangelização, de doação, de amor ao próximo. E claro, São Lázaro, ninguém melhor do que São Lázaro, este santo, né, milagroso, para ser padroeiro dessa grande região aqui do José Fonseca, né, Sr. Djalma? E a comunidade teve um presente muito grande agora nesse mês de março, que é dia 30 de março, o nosso bispo diocesano, Dom José Carlos, vem celebrar uma missa para nós aqui, uma missa festiva. Ele celebrou para nós aqui. Eu acredito que ele ficou muito feliz. Foi aonde eu, com a autorização do nosso administrador, Monsenhor Paulo, pedir autorização para estar lançando o quadro do piso, que a igreja agora está no ponto de piso. E o Monsenhor Paulo me autorizou, eu providenciei o quadro está instalado aí na entrada da igreja, pedindo uma doação de R$50 por família. E graças a Deus foi muito aceito pela comunidade, o pessoal está se empenhando, está doando de coração. Eu sei da situação que todos atravessam, mas todos estão doando de coração. E o Dom José Carlos, ainda, quando o comentarista falou lá na frente que procurasse o Sr. Djalma para estar... Só o Sr. Djalma que ia estar responsável para estar recebendo a importância de R$50 e a pessoa está anotando o seu nome no quadro. Aí o Dom José Carlos me chamou lá na frente, pediu para mim assinar o último quadrinho representando 1 metro de piso. Aí depois que eu assinei, ele falou comigo assim, depois você vai lá dentro na mesa do café receber de mim. Aí ele falou conosco, falou em assembleia, quando vocês completar o quadro, me procure que eu venho fazer mais uma celebração para vocês. Então, a gente está muito esperançoso que a gente vai conseguir, não um motivo de encher o quadro tão rápido, mas a gente quer que ele retorne na nossa comunidade, não só mais uma vez, mas várias vezes, com a graça de Deus, eu tenho absoluta certeza que ele vai nos voltar, vai nos encher de orgulho, vai nos evangelizar, e é só assim que a gente vai ter um crescimento melhor no reino de Deus. Muito legal. O Sr. Djalma, mais uma vez, demonstra para a gente o desprendimento, né, da pessoa, né, aposentado, mais de 67 anos, está aqui, nesse desprendimento, colocando a favor da comunidade toda a tua vida, se doando. A gente primeiro segui-lo como exemplo, né? E eu fico sempre falando no programa, as pessoas têm tantas queixas, né? Quantas pessoas costumam levar para si as queixas? O Sr. Djalma não tem queixa, não. Está aí só louvando a Deus, agradecendo e retornando a Deus tudo de bom que Deus tem dado a ele. Façamos isso para a nossa vida. Vamos ter ele como grande exemplo, tá bom? Vocês vão acompanhar agora as imagens dessa belíssima igreja, essa casa de Deus, de São Lázaro, em que a comunidade do José Fonseca se encontra, em oração, constrói uma vida em família, tá bom? Continue com as imagens. Só um minutinho, gente. Agora, uma coisa que eu quero ressaltar, Geraldinho, que é uma coisa que eu acho mais importante. Primeiramente, agradecer a Jesus, porque sem Ele na nossa frente, junto conosco, nós conseguimos. Em segundo lugar, a comunidade São Lázaro. A comunidade Bairro José Fonseca abraçou a causa, acredita no nosso conselho, acredita na minha transparência, porque você pegar uma doação em mãos e colocar numa obra, né, é só Jesus que está vendo, minha esposa é meu suporte. Então, graças a Deus, é a comunidade São Lázaro, a comunidade Bairro José Fonseca, que colocou essa igreja na situação que está hoje. Eu agradeço muito a Deus por essa comunidade. As crianças têm o maior respeito por mim, me chamam por nome, as pessoas idosas me chamam por nome, entendendo? Nós lançamos aqui também, no início da obra, estou me esquecendo, a campanha das latinhas. Tem a campanha das latinhas. Essa igreja foi rebocada, uma parte dela por dentro foi doação, despeder de sábado, a outra parte pagando. Toda rebocada, pagando, pegando doação, campanha das latinhas, toda semana eu pagava o pedreiro R$600, não pegou um centavo do conselho pastoral, toda doação da comunidade. Então, uma comunidade merece meu aplauso, aplauso de Jesus e as bênçãos de Deus. É isso que eu peço todos os dias. A prova disso é o caderno que está aí ao meu lado, tá vendo? Que é meu testemunho, né? Que um dia, se alguém quiser ver, é um caderno que pode ir para o arquivo da igreja. Com certeza eu vou levar isso para a minha vida eterna. Ah, com certeza. Mas a imagem, né? O Sr. Djalma por si só já fala tudo. Agora eu quero falar com você, devoto de São Lázaro, em qualquer parte da nossa região. Você quer contemplar
esse presente, dar esse presente, né, na igreja de São Lázaro, faça parte então agora do quadro do piso, né? Quem sabe você que mesmo não pertencendo à paróquia de São Vicente e à igreja de São Lázaro, mas você que é devoto, venha para cá, seja mais um doador, participe dessa grande campanha, desta casa de Deus, desse lugar tão bonito que dá para a gente assim, dar uma paz tão grande interior, que é a Casa de São Lázaro, onde nós vamos nos encontrar muitas vezes para agradecer a Deus e a São Lázaro pelos milagres que ele faz na vida de todos nós, tá bom? Fiquem agora com as imagens que a gente preparou para você dessa linda igreja de São Lázaro, em Divinópolis, no bairro Jusa Fonseca. Eu tive o prazer de falar com o Sr. Djalma, esse ser humano maravilhoso, abençoado por Deus, que está construindo o templo com amor, com o coração, com sua vida e com a alma, junto com vocês que vão somar com esse grande exército de Deus aqui, tá bom? Curta as imagens com a gente. Não, muito legal. Nesse período de reflexão, tempo de penitência, nós do Geração Solidária viemos buscar a paz nessa igreja, esse cantinho abençoado por Deus, construído com tanto amor, né, com a batalha e com a luta diária do Sr. Djalma e toda a comunidade. Sr. Djalma, vai ter mais um evento agora para ajudar realmente no piso aqui da igreja de São Lázaro. Que evento que é esse? Vai sim, Geraldinho. Nós sentamos, né, eu mais um morador da comunidade, o Piazza, nos orientou, Sr. Djalma, agora é dinheiro, né? Agora é dinheiro com mais valor, com mais necessidade. Então nós decidimos fazer esse festival de futebol solidário, no bairro Jusa Fonseca, no campo do Jusa, né, Jusão, como é conhecido. Eles nos cederam o espaço lá. Nós vamos fazer o evento lá dia 5 de maio, próximo, a partir das 8 horas da manhã, onde contamos com 14 times, vai ser 7 jogos. Cada time vai estar passando um valor para nós, no valor de R$150, e nós vamos estar doando o troféu. E graças a Deus, com bom Deus, nós conseguimos doadores dos troféus. Então, para a gente conseguir fazer esse evento, nós estamos conscientizando que toda a comunidade, as comunidades vizinhas que vêm nos participar, nos ajudar, porque nós vamos estar colocando lá, para estar vendendo para a comunidade, atendendo a comunidade, feijão tropeiro, canjica, caldo de feijão, arroz carreteiro, refrigerante, pula-pula. Então vai ser um evento por dia todo, para as famílias ir lá com seus familiares, com seus filhos, e estar nos ajudando também, e também nos ajudando a evangelizar, porque só assim nós vamos conseguir o objetivo que nós queremos, ver a nossa igreja o mais rápido possível com piso, depois vem as portas. Ontem mesmo foi instalada mais uma porta lateral, doação, uma família da nossa comunidade doou essa porta. Então é onde eu falo, tudo é doado, graças a Deus está indo muito bem. Então eu estou muito feliz e estou contando que nós vamos conseguir êxito nesse evento, que vai ser o primeiro que nós vamos fazer da nossa igreja, né, no campo de futebol, e eu acredito que vai dar certo, sem problema nenhum, contamos com a ajuda de todos. É isso aí, com a bênção de Deus, a comunidade crescendo e avançando, né? E se Deus quiser, em breve o piso vai estar aqui, vocês participando. Pode vir nesse dia, o dia vai ser dia? 5 de maio. 5 de maio, então, o Jusa Fonseca vai parar o bairro, porque vai ter, a partir de 8 horas, tem festival, futebol solidário, a equipe do César, enfim, a comunidade, Sr. Djalma, todo mundo aí, vamos ajudar a gente, vale a pena. Essa casa de Deus, São Lázaro, né, e do Pai Eterno, nosso Pai Eterno, que cuida da gente e que faz as coisas acontecer, porque a gente acredita no amor de Deus, no amor dele para conosco, não é isso? Você é? Priscila, você faz parte também da comunidade aqui e está atuando, né, para a construção desse grande templo, né, que é a casa de São Lázaro, né? Isso. Eu moro no Jusa Fonseca desde 1990. Sim. Vi a comunidade começar desde 1990, né, Sr. Djalma, que começou, que eu moro aqui. Você é? Débora. A Débora está aqui também. Eu moro aqui há 16 anos e estamos junto com o Sr. Djalma. Sim. E o César Tazan, que está nos apoiando neste evento.
E faço um convite a nós da comunidade São Lázaro, convidamos a todo mundo vir nos prestigiar neste primeiro futebol beneficente, que vai estar sendo realizado no campo do futebol do Jusa Fonseca, a partir das 8 horas, que terá várias atrações, não só o futebol, como vai ter zumba também, shows, e o futebol, que é o grande evento. E, assim, pedir a todos que nos ajudem, que venham nos prestigiar e que, se alguém se interessar, está nos doando algum tipo de alimento que vamos precisar nas barraquinhas, será muito bem-vindo. Pode estar trazendo aqui na igreja, procurando o Sr. Djalma, ou na fábrica São Lore, que fica na rua João Dias, no Jusa Fonseca. É isso aí, gente, é mesmo, olha, os ingredientes, né, para as barraquinhas que vai acontecer nesse dia todo, você pode também fazer a sua doação. Traga aqui para a igreja, procura o Sr. Djalma, ou no endereço que a Débora falou, não é isso? Então você vai ajudar nesse grande dia de festa que o bairro vai fazer, com 14 times, é isso? 14 times, então, que vão estar disputando os troféus, né, que já estão adquiridos e tal, e a comunidade uniu esporte, oração e fé, e faz esse belíssimo evento. Construir uma sociedade melhor, cada vez melhor, porque estão unindo oração e esporte, e amor ao próximo e doação.